Fala aí, galera, que fala aqui mais uma vez. É Papo de Jaleco e hoje vamos falar sobre intestino grosso, né? As generalidades do intestino grosso está em espanhol, mas eu vou dar aquela traduzida para vocês. O intestino grosso é uma lá porção de um ducto digestivo que continua ao ilíaco estendioso, desde o orifício Ilial hasta é o ânus, né? De onde se abre a exterior. A disposição que adapta em la cavidade abdominal se denomina marco cólico. Em sua totalidade, o intestino grosso mede entre 1,60 a 1,80 metros. Em um adulto, o nível de recto apresenta uma dilatação da lâmina apola rectal. E logo o vuelo extraça um nível de canal anal. Longitude, a longitude, né, o tamanho dele total, pode medir em metros em adultos de 1 a 60 ou 1 a 80 metros. Marco cólico, disposição na cavidade abdominal e apolo rectal, dilatação característica do recto. Segmentos do intestino grosso, cego, colo ascendente, flexura cólica direita, colo transverso, flexura cólica esquerda, colo descendente, colo sigmoide, recto e canal anal. Cego é situação por debate de orifício legal junto com a apêndice e apêndice vermiforme, colo ascendente, dizem hacia a bilha atrás média de 15 não, de 12 a 15 centímetros de longitude, flexura cólica direita, o ângulo hepático do colo, que por debaixo do fígado, né, o fígado, colo transverso, parte mais larga e móvel, se reconhece por lá a inserção de êpreo maior, flexura cólica esquerda, flexura hispânica se ubica em um hipocôndrio esquerdo, colo descendente, netamente mais estreito e que é um colo transverso, colo sigmoide é interposto entre o colo descendente e o recto, e o recto é a posição final do intestino grosso localizado em pelvis menor e canal anal, última porção com as colunas com os anelares. Configura, vamos ver aqui a configuração externa do colo, né, do intestino. Abre o abdômen e intestino grosso se diferencia do intestino delgado por características anatômicas distintas. Diâmetro maior, e o colo apresenta um calibre maior, amplo em comparação com o intestino delgado. Tênis cintas de músculo longitudinal, lâminas e tem um colo que recorrem sua longitude, austas, bolsas saculaciones, formadas por la contração das tecnias e apêndices epicóicos, pequenos pressões adiposas e la superfície do colo. Las, Lasterna do colo, as três bandas longitudinais do músculo liso que caracteriza ao colo se denomina ténias. Essas estruturas são responsáveis pela formação de las austras e representação de uma característica distinta do intestino grosso. Tênia livre é também chamada tênia anterior, se encontra na posição anterior do colo. Tênia rumental, umbícara, ela é posição posterolateral, onde se inserta epípula maior. Tênia mesocólica, situada em la posição posterior medial, onde se une em mesocolo.
né? Vascularização do intestino grosso. Opa. É, vascularização do intestino grosso, colo direito e colo esquerdo. O colo direito é o colo direito, segue o colo, ascendente parte direita do colo, transverso e vascularizado por la artéria mesentérica superior. Esta artéria dá origem em las artérias cólica direita e cólica e cólica média quando está presente. E colo esquerdo é um colo esquerdo, a parte esquerda do colo transverso, colo descendente e colo sigmoide é vascularizado pela artéria mesentérica inferior que se origina de la aorta abdominal. O arco de Iolano, formado pela anastomoses de la artéria cólica direita mais a artéria cólica média, incostante mais a artéria cólica esquerda, e o arco de Tanites, formado pela artéria cólica esquerda mais vena mesentérica inferior. Cego e apêndice vermiforme. Cego é porção do intestino grosso situada por debaixo do orifício ileal, possui uma válvula ileocecal de Banham que regula passo de continente de ilho ao cego, né? O apêndice vermiforme, estrutura tubular e flexura implantada ela parte inferior e medial do cego, unidos por 2 a 3 centímetros por debaixo do orifício ileal, mede aproximadamente 9 centímetros de longitude e termina em uma extremidade redondada. De longitude e termina em uma extremidade redondeada. Válvula apendicular apresenta uma válvula de Gerlance e subbase que impede o retorno do contenido e hacia apêndice, vascularização e inervação. As artérias provinem de la artéria mesentérica superior por intermédio de la artéria ileocólica, última rama direita e inferior de la artéria mesentérica superior. Las venas são satélites de las artérias. La inervação provém do plexo celíaco por intermédio do plexo mesentérico superior. Colo ascendente é transverso, colo ascendente, dirigindo, hacia a riba e trás contínua ao cego e em si vuelve a encontrar las três tenias e las astas média de 12 a 15 centímetros de longitude, flexura cólica direita, também ela chamada de ângulo hepático do colo, se encontra por debaixo do fígado aplicado contra a parede abdominal posterior. Colo transverso, partes mais larga e móvel do intestino grosso se reconhece por la inserção de epílogo maior, epíplio maior em subborde anterior inferior. Seu calibre diminui progressivamente de direita à esquerda. Flexura cólica esquerda
Se denomina também flexura epânica por sua relação com o baso. Se ubica em hipocôndrio esquerdo e se projeita por detalhe de lá o oitava coxila em um plano que corresponde por trás de lá as vértebras torácicas 11 e 12. Colo sigmoide é um colo sigmoide, é uma interposta entre o colo descendente e recto vai desde lá fossa ilíaca esquerda de lá pelvis hasta lá cara anterior de lá terceira vértebra sacra. Está unido à lá parede posterior por um meso livre lamado mesocólon sigmoide, o que lhe confere maior movibilidade. A posição fossa ilíaca esquerda hasta de S3, né? E mesocolo sigmoide livre e longitude, variabilidade, procedimento 30 a 40 centímetros. Agora vamos dar recto e anal. Por último, né? Vamos terminar. O intestino grosso e o recto é a posição final do intestino grosso, localiza em pelvis menor, mede aproximadamente 15 a 15 centímetros de longitude e estende desde lá a união rectotrossigmoidea, nível de lá, terceira vértebra sacra, hasta la flexura perineal, situada em flexura do cóccix, flexura sacra, flexura perineal, flexuras laterais. Em o plano sagital, segue lá com concavidade do sacro com uma curvatura hacia delante, flexura perineal se curva a axa delante antes de conectar com o canal anal, flexuras laterais superior com convexidade direita, intermédia, convexidade esquerda mais pronunciada e inferior com convexidade direita. Podemos ver aqui, agora terminando, plegs transversos de recto. Essas flexuras produzem plegs transversais em interior do recto formados por mucosa, submucosa e capa muscular circular. A plege média do corolar, não sei falar esse nome, e eu vou tentar falar, corrácio é mais grande e constante o bico, o buckler, e é um lado direito que mede a 6 a 8 centímetros por em cima do ano. Plegs transverso superior e inferior, também las chamadas válvulas de Austin, ou ubicados em la parede esquerda do recto. Apolo rectal é a dilatação de recto ubicada por debaixo do plegue médio. Esta área atua como um reservório para as heces antes de la defecação. Vascularização do recto, artéria rectal superior, artéria rectalis médias, artérias rectalis inferiores, artérias rectal superior, rama lá artéria mesentérica inferior, irriga lá mucosa por em cima de las válvulas anais, artéria rectalis médias, ramas de lá artéria ilíaca interna, irriga lá a porção média de recto, artéria rectalis inferiores, ramas de lá artéria pode interna e irrigar lá em esfíncter anal e lá piels circundante. É, terminamos hoje falar sobre intestino grosso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.